Olá, pessoal! Antes da gente começar a fazer os exercícios, que prometi, vamos dar uma lembrada, no que vimos em aula sobre as 3 leis de Kepler. Lembra que eu comentei com vocês, que além de saber a lei, eu preciso saber o nome de cada lei. Primeira lei, o nome dela é Lei das Órbitas. Segunda lei, Lei das Áreas. E terceira lei, Lei dos Períodos. E aí, o que nós vimos para a primeira lei de Kepler? Os planetas em torno do Sol descrevem órbitas elípticas, onde nessa figura geométrica elipse, o Sol ocupa um determinado ponto que nós determinamos como os focos dessa elipse. Eu tenho, por exemplo, aqui o F1 e aqui o F2. Nessa trajetória elíptica, do planeta em torno do Sol, nosso modelo heliocêntrico, nós também temos 2 pontos que devemos destacar. Que pontos são esses? O ponto mais próximo do Sol, que nós chamamos de periélio, e o ponto mais afastado do Sol, que chamamos de afélio. E esses pontos são extremamente importantes porque determinamos que no periélio a velocidade do planeta é máxima e que no afélio a velocidade deste planeta é mínima. Então é importante ressaltar que quando o planeta ele está se aproximando do Sol, ele está executando um movimento acelerado, e quando o planeta está se afastando do Sol, ele está executando um movimento retardado. Isso daqui são as características mais importantes que nós ressaltamos da primeira lei. A segunda lei, ela é bem simples, O que diz a segunda lei? Eu vou analisar um planeta, em 4 posições distintas. Eu vou colocar aqui a posição A, a posição B, a posição C e a posição D. E vou entender o seguinte: quando o planeta se deslocou do ponto A até o ponto B, ele varreu uma área. É como se ele estivesse pintando essa área aqui. Como assim ele varreu? Nós vamos imaginar uma linha ligando o centro do Sol ao centro desse planeta. E vamos imaginar essa linha pintando essa área que eu também pintei, desde o ponto A ao ponto B. E isso aqui chamaremos de área 1. E a mesma coisa nós vamos analisar quando ele vai do ponto C ao ponto D. Essa linha imaginária do C ao D, ele também vai varrer uma área, ele também vai varrer uma superfície que chamaremos de área 2. O que diz a segunda lei de Kepler? Se para descrever a área 1 o planeta demorou um intervalo de tempo ΔT1, e se para descrever a área 2 o planeta demorou um intervalo de tempo ΔT2, a segunda lei diz o seguinte: se o intervalo de tempo ΔT1 for igual ao intervalo de tempo ΔT2, então isso significa que a área 1 é igual à área 2. Em palavras, dizemos que em intervalos de tempos iguais, os planetas varrem áreas iguais. Áreas iguais, não áreas proporcionais. Vamos ficar atento que ela é simples, mas pode causar confusão lá na hora do concurso. A segunda lei diz: em intervalos de tempos iguais, os planetas irão varrer áreas iguais. E a terceira lei, que é a mais algébrica de todas, que é a lei dos períodos. O que é o período? O que nós consideramos como período para o planeta? É o intervalo de tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol, o que a gente considera como um movimento de translação. Kepler descobriu o seguinte: se você pegar o período de um planeta e elevá-lo ao quadrado e dividir pelo cubo do raio médio da órbita daquele planeta, você vai descobrir um valor que para todos os planetas e corpos que compõem o nosso sistema solar será o mesmo. Então, se eu pegar, por exemplo, o período da Terra, o que é isso? É o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. E dividir pelo raio médio da órbita da Terra. Mas, o meu período elevado ao quadrado, o meu raio médio da órbita elevado ao cubo.
Isso vai ser igual, terá o mesmo valor se eu pegar, por exemplo, o período de Júpiter ao quadrado e dividir pelo raio médio da órbita de Júpiter ao cubo. Essa daqui é a terceira lei de Kepler, também conhecida como lei dos períodos. Vamos nos lembrar também que para a gente obter o raio médio da órbita de um planeta, basta a gente pegar a sua maior distância em relação ao planeta, que é o quê? Afélio, e a sua menor distância em relação do Sol em relação ao planeta, que é o periélio, e fazer uma média aritmética, né? Afélio mais periélio dividido por 2. Então, basicamente, essa daqui é a nossa representação para as 3 leis de Kepler que analisamos juntos em aula.